vareta é empresa para ele Alegria, satisfação conversar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, você está conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, olha aí quantas, né, emissoras de rádio. Não paramos, não. Também pela tvetica.com.br e pela tvexito.com.br. Eu quero contar para vocês que aqui você participa ao vivaço conosco de 12h a 1h através do telefone do ouvinte. É isso mesmo. Pegue papel e caneta, anote aí. 11, porque é São Paulo. 5081-3782. 5081-3782. Por e-mail, liliane@tvexito.com.br. O assunto de hoje aqui, ó, vou dar destaque a alguns, tá? Pacientes bariátricos devem ter acompanhamento nutricional. HPV infecta 291 milhões de mulheres no mundo. É gente pra danar, né? Incontinência fecal pode ter solução pouco invasiva. Mordida aberta ensina a técnica que evita cirurgias. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos, queridos convidados, como a nutricionista Alessandra Coelho, vice-presidente da Comissão das Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Também conosco o ginecologista e obstetra Altamiro Ribeiro Dias Júnior. Ele que faz parte lá do setor de oncologia e endocrinologia da Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazer falar com vocês e seus telespectadores. O cirurgião dentista Daniel Iane Filho, coordenador do Centro de Pesquisas e Cursos Alpha Smile. Como vai? Olá, obrigado pela oportunidade. Alegria tê-lo aqui também, viu? E conosco o médico proctologista Jorge Alberto Ortiz, ele que é chefe da área de coloproctologia do Hospital São Luís Gonzaga da Santa Casa de São Paulo. Como vai, doutor? Muito bem, muito obrigado. Tá nada. Agora eu vou contar para você que nós estávamos aqui antes de começar o programa, todo mundo bravo. Antes mesmo de falarmos sobre saúde, o manifesto de cada um. Eu vou fazer a seguinte pergunta, que eu estou fazendo para todo paulistano. Ah, eu estou mesmo. Porque não é que me incomoda o meu umbigo, né? Tem incomodado o trânsito de muita gente. Começar com o doutor Altamiro. Está satisfeito com os corredores de trânsito, de ônibus, doutor? Olha, eu queria dizer uma coisa. Não há qualquer tipo de planejamento. Porque você pintar uma faixa de ônibus e falar para o ônibus andar ali, isso para mim não é planejamento. Então, a Companhia de Engenharia e Tráfego devia pensar e estudar a região antes de fazer essas implantações. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos, na minha opinião. Muito bem. Doutora Alessandra, o que tem achado aí dos corredores de ônibus? Realmente piorou muito o trânsito das grandes avenidas e o acesso tem ficado cada vez mais complicado e difícil. Eu sinto que deu um nó, mas eu aí quero ouvir e continuar ouvindo cada um aqui presente. Cirurgião dentista Daniel. Eu não vivo essa realidade porque eu não sou de São Paulo, sou de Campinas, mas eu acho que eu estou vendo aqui que vocês estão muito incomodados e sofrendo muito com a situação. O médico proctologista, doutor Jorge? Como tudo que o PT faz, aquela corja, é tudo negócio sem estudo. A gente já está acostumado. Eu morava em Pinheiros, quando aquela prefeita fez a via de ônibus na Rebouças, que travou a Rebouças não se anda mais. E atualmente eu mudei para o Parque dos Príncipes, tentando ter um pouco de tranquilidade, com essa via de ônibus que não tem estudo nenhum realizado, foi o que o doutor Altamiro citou, eles pintaram uma faixa e tornaram a vida impraticável. Eu tenho demorado 1h30 para chegar até a Santa Casa, todos os dias, não só eu, como quem mora na região. Existem outros médicos, amigos meus que moram lá, eu 1h30. A coisa devia ser estudada, mas eles fazem o quê? Tudo com fins eleitoreiros. Bom dia, prefeito. Veja isso aqui, estude antes alguma coisa. Como é de praxe de vocês fazerem as coisas sem pensar na população. Muito bem, você pode se manifestar também. É uma enquete que a gente faz aí, né? Você pode e deve se manifestar sobre esse assunto, inclusive, que é o trânsito de São Paulo, que prejudique muito a saúde da pessoa, porque o estresse que a pessoa passa, vamos combinar? É motivo realmente de preocupação, tá? Ligue para nós, 11 50 81 3782, 11 50 81 3782, ou por e-mail liliane@tvexito.com.br. Pois não, doutor? Antes. Eu acabei de voltar recentemente da Europa, onde eu levei os meus filhos. E os meus filhos falaram, nossa, pai, como é bom aqui, você tem uma estação de metrô a cada 3, 4 quadras. Pô, por que São Paulo não é assim?
É tão longe uma estação da outra. Eu falei, olha, meu filho, quando eu morei aqui na Europa, eu só usava a condução pública, porque Claro. existia a condução pública. Aqui no Brasil, não existe. Não adianta colocar uma faixa de ônibus se não passa ônibus. Não adianta você colocar linhas de metrô se as estações são distantes e os metrôs são super cheios. Eu não, trabalho em vários pontos de São Paulo, eu não conseguiria usar a condução pública. Seria um prazer para mim Claro. deixar o carro em casa, mas é impraticável. É verdade. E aí fica, né, esse questionamento e essa indignação das pessoas que necessitam. Gente, trânsito às 6 horas da manhã, 6h30, não dá, né? Aí fica difícil mesmo, né? Vou fazer um convite ao prefeito dessa cidade para que saia nesses horários e que vá um pouquinho, né, como cidadão comum, transitar, se é que é possível ter os seus compromissos. Enfim, fica aí a pergunta e a gente aguarda. A gente sabe que a gente é ouvido aí por todos os poderes, né? O poder municipal, estadual, federal, esse que diz respeito ao poder municipal, que vem com uma resposta, porque a população está realmente indignada. Bom, gente, entendendo que a cirurgia bariátrica é apenas o primeiro passo da cura da obesidade, o nutricionista tem papel fundamental no acompanhamento do paciente. Para maior eficácia do procedimento bariátrico, ele deve aderir ao tratamento com uma equipe multidisciplinar, com profissionais de diversas áreas que atuam no atendimento antes, durante e após a cirurgia. Alessandra Coelho, você como nutricionista, não é raro a gente assistir e ver, e não precisa ser o obeso mórbido, que é o que se candidata e geralmente faz a cirurgia bariátrica, o efeito sanfona, né? A gente vai, emagrece rapidamente e depois, rapidamente, também ganha o que perdeu. A gente devia perder e esquecer da onde e nunca mais achar, né? Mas encontra, enfim. A não ser o doutor Altamiro aqui, que é um esportista. Eu sei que ele é mesmo. Anda de bicicleta. Gosta de praticar exercício, né, doutor, também? É uma das manobras, Jorge, inclusive que encontrei, isso falando sério, de driblar o trânsito. Olha só. Do lugar onde a gente mora para o consultório são 11 quilômetros. E eu vou fazer um elogio à prefeitura. Foi feita uma ciclofaixa na Avenida Politécnica. Então eu pego esse caminho, pego a escola universitária, a cidade universitária, que já era praxe praticar esportes, e a ciclovia da Pedroso de Moraes, com a Faria Lima. Então eu consigo percorrer 11 quilômetros em 40 minutos. Eu tive Sério? 2 amigos que foram assaltados na Politécnica. Tem andando esse de problema. Eu bicicleta. tive Andando essa de bicicleta, tentativa. assaltados? Assaltados, é. Próxima rotatória, lá do Extra. Tem esse problema. Bom, enfim, né? Então, vamos lá. E aí, perguntar o seguinte: para quem é obeso ou tem facilidade de ganhar peso, o que precisa emagrecer primeiro, o corpo ou a mente? Os dois precisam emagrecer simultaneamente. A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Diversos fatores levam à obesidade. E o tratamento da obesidade, ele é um tratamento complexo, que exige mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. E isso não é fácil. Isso tem que ser, a pessoa ela tem que estar disponível a mudar e ela tem que aderir a qualquer tipo de tratamento, seja tratamento conservador, que seria uso de medicamento, acompanhamento com nutricionista ou endocrinologista, prática regular de atividade física, acompanhamento psicológico, ou o tratamento cirúrgico, que ele tem espaço para aqueles pacientes que têm obesidade severa ou obesidade grave e que não tiveram sucesso com o tratamento conservador. Mas a cirurgia ela é considerada apenas o pontapé inicial desse processo. É o motivador, né? É o motivador, mas o paciente tem que ter consciência que ele precisa modificar seus hábitos. Ele precisa construir um novo estilo de vida e, dentre eles, uma mudança importante no hábito alimentar. O que engorda? Comer uma quantidade exagerada ou comer muito durante o dia, fracionadamente? Comer quantidade exagerada, alimento com valor nutricional baixo e alta densidade calórica é uma das principais causas do mundo estar engordando. Até mesmo a modernidade, a facilidade através de consumo regular de fast food, isso tem prejudicado o padrão alimentar da população. Comer pequenas porções distribuídas ao longo do dia, isso inclusive facilita e ajuda muito no processo de controle do peso. Isso que a gente está falando em frações de 3 em 3 horas. A cada 3 horas. E quando eu falo em pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, nós temos que dividir o procedimento em técnicas diferentes. As técnicas restritivas, que
são aquelas que apenas diminuem a capacidade de ingestão de volume. Então, esses pacientes eles vão comer um volume pequeno e os intervalos eles serão mais regulares. Inclusive aí um programa de emagrecimento que dá muito sucesso, porque também sucesso é para quem se propõe a fazer e se compromete, não é? Exatamente. É isso, porque não tem muito milagre ali na questão. Eles preconizam, inclusive, mastigar devagar, que isso estaria saciando, de uma certa forma, dando uma resposta ao cérebro de que estaria saciado. É fato? A mastigação, ela envia um comando através da liberação de uma série de hormônios ao cérebro para que o indivíduo perceba que é hora de parar e que ele já não precisa comer um volume exagerado. Mas as pessoas mastigam pouco, comem rápido, comem fazendo alguma outra atividade, por exemplo, assistindo televisão, mexendo no computador, falando ao telefone. Então, não se tem a percepção hoje do que está sendo ingerido. E o líquido acompanhado das refeições prejudica? Causa obesidade? Não é ideal. Ele não é a única causa de obesidade, mas ele faz com que a pessoa entenda que ela pode consumir um volume maior do que deveria. O líquido ele causa uma distensão na parede e permite a ingestão de volume cada vez maior. E aí eu vou para a sua área, doutor Altamiro. Uma mulher obesa, de alguma forma, ela compromete o seu membro ou seu órgão feminino? Compromete pelo bombardeio hormonal que a obesidade promove a nível genital, tanto a nível de mama como uterino. Compromete a saúde como um Há uma todo. alteração, né? Sim. Também na região. Há um estímulo estrogênico excessivo que vai provocar um espessamento da camada interna do útero, endométrio, enfim, uma série de alterações. Na sua área prejudica alguma coisa, nosso cirurgião dentista aqui? Porque a boca não engorda. Mas o fato de você não mastigar bem, você está comprometendo o processo de digestão. O ideal é que você tenha a boca saudável, os dentes saudáveis, e que você possa promover a mastigação, porque a digestão começa com enzimas e começa na boca. Então, é fundamental comer bem, mastigar adequadamente e iniciar o processo de digestão já na boca. Não tem ninguém aqui, com exceção de mim mesma, que esteja fora de forma. Você vê que a nutricionista está ótima, o obstetra está maravilhoso, o cirurgião também, o proctologista, porque comem no mínimo certo. O proctologista também na sua área diz muito, né? Porque comer errado, inclusive, causa prisão de ventre ou não? Causa constipação. Como a doutora citou, esses fast foods são comidas que não têm fibras, e a fibra aumenta a motilidade intestinal. Um outro fator importante, lembrando que causa obesidade, é que você deveria sempre, ao iniciar a dieta, com o verde, com frutas, saladas, legumes. Por quê? Porque além de você fazer com que a glicemia suba em platô, se você ingere bastante fibras, você demora 20 minutos também para que tenha liberação de hormônios intestinais que vão causar a diminuição da saciedade. Então, você come menos. Mas, voltando à parte da proctologia, é comum eu pegar pacientes em consultório, mesmo no hospital público que eu trabalho, onde você corrige a constipação simplesmente alterando a dieta do paciente, porque os pacientes não ingerem fibras de maneira alguma. E eles vão lá querendo um milagre. Olha, eu quero me dar um remédio. Eu falo, não é remédio. Você precisa... O melhor remédio você não vai encontrar numa farmácia, você vai encontrar na antiga quitanda. Que a começar pelo quê? Pelas verduras. Pelas verduras, é gostoso, você cria o hábito, você pode adicionar um azeite que faz até bem para o coração, diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom. E no final eu tive que mudar a minha vida porque eu estava um pouco obeso, minha glicemia subiu um pouco, eu comecei a readequar a minha vida, fazer atividades físicas, comecei a ingerir uma quantidade, comecei a ingerir frutas, legumes e verduras que eu quase não ingeria e mudou completamente. Eu emagreci e me sinto outra pessoa. Agora, não é bem verdade que é cultural a gente fazer, ou se preconiza também, a sobremesa ser uma fruta? E aí eu já ouvi também várias pessoas que
dizem ter restrição o uso da fruta logo após a refeição, porque ela aumenta muito a glicemia, que pode causar, inclusive, obesidade. É fato ou não? Não, a fruta pós-refeição ela é recomendada, até por ela ser um alimento rico em vitamina C, que favorece a absorção de uma série de nutrientes. E eu reforço o que o Dr. Jorge falou, é um alimento que tem um alto teor de fibra. A dica é optar por frutas que se possa consumir a casca. Por exemplo, maçã, pera, desde que bem higienizadas, elas serão mais uma fonte do fornecimento de fibra. E eu ressalto, a obstipação intestinal, ela também tem relação com o baixo consumo de água. Hoje em dia as pessoas esquecem de beber água e acabam substituindo a água por outros líquidos, como refrigerante, milkshake, sucos com alta carga de açúcar, o que também pode ajudar o favorecimento do desenvolvimento do excesso de peso. Muito bem, olha, a gente continua com ela aqui, você pode mandar a sua pergunta nessa direção, né, nutricional, através do telefone 11 5081 3782. HPV infecta aí 291 milhões de mulheres, é isso mesmo, elas são portadoras do HPV em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O HPV é transmissível sexualmente e altamente contagioso. Trata-se de um grupo de vírus que engloba mais de 100 tipos diferentes que agride a pele e mucosas genitais, podendo provocar o aparecimento de verrugas e favorecer o surgimento do câncer do colo de útero. Mas só aparece em mulheres, doutor? Não, em homem também, não é? Como você bem disse, a transmissão é sexual e a grande ideia é você fazer a prevenção. Aliás, já começamos a conversa nesse sentido. Usar o preservativo. E essa é uma orientação, já que a gente preconiza para paciente jovem. Então, ela tem que fazer uso de um contraceptivo, hormonal ou qualquer outro, e a camisinha. A camisinha mesmo, a feminina, protege? A camisinha feminina não é muito bem aceita pela mulher. Não é prática. Eu diria a camisinha normal, o condom mesmo masculino. Mas a feminina protegeria se ela se sentir confortável. Ela é uma barreira mecânica. O que se deve evitar é o contato da mucosa peniana com a mucosa vaginal ou anal. E quando o homem é o transmissor, é visível a olho nu? O HPV? Tem 3 formas de manifestação do HPV. A forma clínica, que é aquela visível, olho nu. A subclínica, que não é visível, precisa de um exame, aqui a gente fala de colposcopia na mulher, ou peniscopia no homem, e a infecção latente, que não é visível. Geralmente, a lesão não é visível, e ninguém transmite para o outro de propósito. Claro. Então, é importante sempre fazer a mulher estar fazendo o seu segmento periódico, uma vez que o homem não o faz. Eu gostaria de perguntar que homem que vai preventivamente ao urologista não vai. Vai só se indicado pela parceira. Você precisa procurar que eu tive problema. E aí, a gente sabe que já existe uma vacina, não é? Que está disponível não no serviço público ainda. Não. No serviço público ela começou. Existem 2 formas de vacina. A quadrivalente, que protege a mulher, e o homem agora, contra 4 tipos principais do HPV, e a bivalente. Essa quadrivalente ela protege contra as formas benignas do HPV, que provocam a lesão na forma de verruga, e as lesões pré-malignas, as lesões que a gente diz planas. E tem uma eficácia bastante interessante. Uma vez que a mulher tenha tido o HPV detectado e tratado, a gente pode falar em cura total ou em controle? O objetivo de qualquer tratamento de paciente, mulher ou homem, portador de HPV, é tirar a paciente ou o paciente da forma infectante, ou seja, a lesão clínica e subclínica, e colocá-la na forma latente. O que eu quero dizer com isso? A forma latente é uma forma que não é perceptível a olho nu, não é perceptível a colposcopia ou peniscopia, e o Papa Nicolau, falando de mulher, ele é negativo. Se você parte para essa paciente em pesquisar o DNA vírus, você achar, isso não vai ter impacto nenhum. Então, eu costumo dizer para a paciente o seguinte, olha, eu prefiro não te falar em cura nesse momento. Eu prefiro que você mude os seus hábitos, vamos fazer o tratamento e vamos colocar você na infecção latente. Na infecção latente, você não transmite para ninguém. Nós temos vários tipos de vírus, protozoários, bactérias, que convivem conosco e que não causam qualquer tipo de problema. Então, tirar um pouco esse estigma, não, eu tenho HPV, eu vou ter sempre esse vírus a vida inteira, como herpes, por exemplo. Eu digo o seguinte, olha, melhore essa imunidade, coma bem, durma bem, faça esporte, melhore você.
Você fazendo isso, você não vai ter qualquer tipo de problema. Você não vai estar impedida de gestar, enfim, de qualquer outro problema. E aí, assim como existe o Papa Nicolau, né, para que a mulher faça um acompanhamento preventivo, também esse exame é preconizado? Como é que se faz o diagnóstico do HPV? Então, a paciente inicialmente vai ao consultório médico e colhe-se um Papa Nicolau. Vamos supor que esse Papa Nicolau ele não faz diagnóstico do HPV, mas ele sugere a presença. Em sendo assim, o segundo passo, a paciente vai para uma colposcopia, que seria o exame microscópico da genitália, quer seja vulva, vagina ou colo do útero. Se na colposcopia ou na peniscopia do homem você detectar alguma área suspeita, você biopsia. A biópsia também não é diagnóstico de certeza do HPV, porém ela sugere. Uma vez sugerindo, se você quiser ser extremamente minucioso, você pode lançar a mão da ferramenta de pesquisar o DNA do vírus. Existem formas de molecular que você faz isso. A captura híbrida é uma delas, por exemplo. E aí você detecta não só se existe HPV ou não, qual o subtipo do HPV e qual a quantidade de carga viral. É assim que você, grosseiramente, faz o diagnóstico do HPV. Uma mãe gestante pode contaminar um feto em parto normal? Pode. Uma forma de transmissão do HPV é a forma materno-fetal no parto. Mas uma coisa importante dizer, o fato de ela ter uma lesão que não seja impedidora para o parto vaginal não quer dizer que ela tem que fazer cesárea. Tá. A contraindicação absoluta do parto vaginal é se houver um impedidor mecânico pela passagem do concepto pela vagina. O fato de ter um Papa Nicolau alterado não é fator impedidor, por exemplo, que ela tenha parto vaginal. Quer saber mais sobre HPV com o Dr. Altamiro Ribeiro Dias Júnior? Pode participar conosco se estiver nos acompanhando de 12h a 1h aí, ao vivaço. Telefone 11 5081 3782. Liliana, Dr. Altamiro também esqueceu de falar que na parte anal é a mesma coisa. Eu, como cirurgião coloretal, tudo que foi falado para a parte genital o mesmo vale. Acontece para a parte anal, é absolutamente a mesma coisa. O HPV também. Porque tem E alguns... é o causador do câncer. Verdade. Mais de 90% dos cânceres de canal anal são causados pelo HPV. E a transmissão é absolutamente a mesma. E uma doença perigosa porque ela é silenciosa, inclusive. É silenciosa. Né? Vê o caso que aconteceu recentemente com uma apresentadora. Ele é assintomático na sua manifestação clínica. Quando tem a lesão visível, ok, mas na maioria das vezes, quando lesão no colo ou na vagina, a paciente não vê. E como é que se faz a transmissão? E é indolor? Não dói nada. Olha só, dói nada. Perigosíssimo. Como é que passa? Precisa ter uma solução de continuidade, que a gente fala, um cortezinho. Na relação sexual anal, inclusive, esses microtraumas são muito maiores. Frequentes, Portanto, é muito mais fácil e muito mais perigoso natural. Você contrair pela via anal. Perfeito. E aí, cirurgia, tratamento, conforme é preconizado também na ginecologia. Absolutamente o mesmo. Se for uma lesão exterior, você pode tratar com tipo podofilina. Se for uma lesão ou... Tem uns outros remédios que você trata com maior eficácia até, mas no hospital público a gente usa ainda a podofilina com excelentes resultados. E se for o caso de uma lesão intranal, você faz primeiro a anoscopia, depois você faz aquela anoscopia de alta resolução, que seria como se fosse uma colposcopia ou uma peniscopia. Existem centros especializados. E o tratamento desse caso aqui é uma fulguração, mas é muito importante você fazer o acompanhamento, porque às vezes, apesar de você fazer colorações especiais na cirurgia, você às vezes não enxerga. Então, é importante você fazer o acompanhamento. Se deu suspeita, se deu positivo, você pode repetir em 1 mês, 6 meses, 1 ano. 1 ano, geralmente, se não tem nada, você repete para ver se não retorna. Já que nós estamos falando de formas de sexo, né, não fica diferente para a saúde bucal. Porque o HPV também atinge... Também pega orofaringe. Orofaringe. Então, assim, todo cuidado é pouco. Não dá para brincar com uma situação como essa, né? Gente, a incontinência fecal é a perda do controle do intestino, levando à defecação, involuntária. Estima-se que ela atinge aí de 0,5% a 1,5% da população, sendo mais comum em mulheres, em idosos, devido à constipação intestinal, lesões e fatores obstétricos. Menos invasiva, a injeção de agentes de preenchimento tem sido usada aí como tratamento em pacientes não passíveis de reparo cirúrgico. Me dê mais detalhes, doutor Jorge. Não, a incontinência fecal é um sintoma que geralmente é um sintoma silencioso. Silencioso não que a paciente não tenha o sintoma. Percepção. Né? Não, ela tem a percepção. É que
causa embaraçamento para essa paciente, que geralmente é uma paciente idosa, comentar. Não só com os familiares, não só com o médico, mesmo com o médico. Eles levam uma vida reclusa. É comum o paciente chegar se queixando de uma queixa anal, por exemplo, uma hemorroide, e, na verdade, na hora que você faz o exame, você vê o ânus completamente flácido, e você pergunta, ou mesmo na realização de um exame, você vê que essa paciente tem uma grande hipotonia dessa musculatura. Nesse caso aqui, o grande vilão é o parto normal. Vou aqui discutir com o Dr. Altamiro que para o cirurgião coloretal, o parto normal seria o parto cesárea. Eu sei que não é, mas... então, não seria todo o parto normal, mas existem algumas condições que o ginecologista, o obstetra, no caso, deveria pensar antes de fazer um parto via vaginal. Seria parto fórceps. 99% dos partos fórceps tem algum tipo de lesão ou do esfíncter interno, ou do esfíncter externo, ou de ambos. Isso aqui com estudos ultrassonográficos realizados. O parto normal, em torno de 23%. Mas os fatores que levam a essa denervação, primeiro, já falei, é o parto vaginal. Segundo, o grande vilão é o parto fórceps. Terceiro, é a multiparidade. E uma coisa importante, é o peso elevado do recém-nascido. Criança acima de 3,5 kg, eu acho que seria mandatório que fosse um parto cesárea, porque aí a lesão pode se manifestar não só logo após o parto, como ela pode se manifestar 10, 20, 30, 40, 50. A doente mais tarde se manifestou que eu tenho, foram 57 anos após o parto. Ela estava com quase 80 anos, foi quando se manifestou. E tem os fatores desencadeantes, não é o fator... Não seria o parto. O fator seria o parto ou a multiparidade, porque o dano é cumulativo, a lesão, a musculatura do assoalho pélvico. Mas o fator desencadeante geralmente é uma cirurgia orificial. Então, é o que eu sempre prego em congresso, eu falo para os colegas, principalmente dos hospitais de escola, que a gente tem um grande contato, a nossa sociedade é mais uma reunião social, somos todos muito amigos e irmãos. Seria a prevenção, realização de exames de prevenção para que você não opere um paciente, às vezes, e você torne esse paciente incontinente. Mas essa técnica de preenchimento, como ela surgiu? Ela surgiu antigamente para lesões localizadas do esfíncter. Como trabalhando em um serviço público, durante alguns cursos que a gente realizava, porque o material é um pouco caro, nós começamos a aplicar. E os resultados foram excelentes. São os mesmos que a gente usa para estética? Mas assim, seria o silicone. Eu já usei o silicone, mas o silicone provocou infecção, então eu deixei de usar o silicone. Então, surgiu isso aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Essa aqui é a injeção que a gente aplica. Seria o carbono pirolítico, que ele se adere ao colágeno e ele faz como se fosse uma barreira mecânica na parte final do canal anal. Porque a cirurgia, já que você não tem alteração de parâmetros manométricos que a gente realiza antes e após a cirurgia, a gente começou a usar isso aqui e imaginou que fosse uma barreira mecânica. Isso aqui, esse carbono pirolítico age também como se fosse uma barreira mecânica e os resultados foram, assim, surpreendentes. Olha. A gente inicialmente usava para lesões localizadas, mas isso aqui é uma coisa minha, a gente inclusive mandou para publicação na Inglaterra, após a apreciação de 2 médicos italianos que são amigos meus, que eles mandaram para publicar na Inglaterra, onde o centro de proctologia é muito conceituado. E os resultados que nós obtivemos para incontinência neuropática total, ao invés de realizarmos a cirurgia, nós aplicamos essa substância ao redor de todo o canal anal. Se você pegar o ânus como se fosse um relógio, usando durante as 12 horas, você faz aplicação ao redor de todo esse canal anal. Você aplica entre a mucosa, que é quase seria a pele de dentro do reto do ânus, e a camada muscular. E os resultados têm sido, assim, fantásticos. Inclusive, uma familiar minha se submeteu, ela era professora, ela não podia mais dar aula. E após a aplicação disso aqui, o resultado não é que foi 100%, mas ela pode socializar, ela pode sair com os netos que ela tem, ela pode sair com os sobrinhos, ela pode frequentar uma
uma roda social e mudou realmente a vida dela. Qualidade de Porque, vida. ao contrário da incontinência urinária, onde você perde urina, mas é uma coisa líquida, mas não tem cheiro, as fezes provocam cheiro e provocam situações de embaraçamento. E os resultados têm sido, assim, excepcionais. Há quanto tempo já essa aplicação dessa técnica? Eu tenho feito a aplicação já faz uns 8, 9 anos, mas que eu comecei a aplicar para incontinência fecal de origem neuropática faz uns 4, 5 anos. Eu comecei a fazer inicialmente não, eu faço para pacientes de particulares e os resultados. Agora, o senhor falou que o silicone causava inflamação. Eu não sei por que o silicone... esse não tem nenhum tipo de infecção. Esse não tem nenhum tipo de reação. Eu já tenho quase 51 casos e eu não tive nenhum caso de infecção. Olha. E a realização é muito simples. Você faz inicialmente no centro cirúrgico com uma anestesia local. Você aplica e o doente pode ir embora para casa no mesmo dia. Seria tipo day hospital. Que maravilha. Você não precisa de anestesia rápida. E o tempo de restabelecimento? Já melhora no dia seguinte. Já na próxima evacuação, o doente já relatou uma grande melhora. Agora, o senhor quer responder aí, doutor Altamiro, a questão, né, dos bebês acima de 3,5 kg? Eu queria fazer 2 comentários baseados no que o Jorge disse. Nós temos uma conduta para o parto vaginal. O peso limítrofe que contraindica a via vaginal são 4 quilos. E o parto vaginal mal assistido, além do ânus, o principal órgão alterado é a vagina, arrebenta a vagina. Então, é assim, qualquer dúvida que se tenha, cesárea e ponto. Acabou, você não erra. Com a cesárea você não erra. A gente fala, o parto normal suprapúbico, né? Eu não vou aqui entrar no mérito de o que eu acho ou deixo de achar, porque não interessa, mas o parto vaginal ele precisa ser muito bem assistido e feito por mãos hábeis. E o fórceps, então, se o cara não sabe colocar fórceps, nem pega o fórceps, porque aí só estrago. Eu não estou nem falando da parte... Explica para o pessoal o que é o fórceps, porque é bem íntimo de vocês. O fórceps é uma ferramenta que nós dispomos que auxilia metálica, que você coloca na cabeça do feto, sabendo exatamente a apresentação espacial do feto antes de fazê-lo, e você auxilia a extração por via vaginal. Agora, por mão inábeis, não vou nem falar da parte fecal e da parte vaginal. Você tem problemas sérios para o feto. Entendi. Então, quem não sabe colocar fórceps, nem pega o fórceps. Faz cesárea que não erra. Muito bem. Eu fiquei muito contente em saber que, não sei se é só no HC, em outros hospitais também, acima de 4 quilos. Não, isso é normativa, isso é norma. É normativa. Por isso que o obstetra precisa conhecer o pré-natal que está fazendo. 4 quilos é a indicação formal de cesárea. É que nós somos aquela geração que vai ser a geração mais idosa posteriormente, que vai entrar na terceira idade. Eu estou vendo pelos seus cabelos brancos. E eu cansei eu faço reflexo invertido. Eu cansei de ouvir na minha faculdade, quando eu dava aula para ginecologia, o cirurgião se ufanando, falando assim, eu nunca tive nenhum problema com fórceps, eu nunca tive problema com mentira. Não, né? É mentira porque vai se manifestar se na não teve, frente. vai Às ter. vezes o doente não volta para o ginecologista, ele vai procurar o proctologista. Lógico. Olha, tá gostando? Tem muito mais. Daqui a pouquinho nós vamos falar de mordida aberta. Você sabe o que é? Do que se trata? Não sai daí, voltamos já já. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonho em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Olá, estamos de volta com o programa Gente que Fala e você participa conosco, né, através do telefone do ouvinte. Estiver nos acompanhando de 12h a 1h, no telefone 11 5081 3782. Você pode conversar com a nossa nutricionista, com o proctologista que está conosco, o cirurgião dentista. Também nós temos aqui o ginecologista e obstetra, portanto, fique à vontade. Porque agora participa também, mesmo que à distância, o Dr. Nelson Letísio, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. E nós vamos falar com os cuidados, com as dietas. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Lidiane? Como é que você está?
Eu estou muito bem, porque eu estou sempre na condição aqui de aprendiz com grandes mestres, né? Ah, eu também, viu, Liliane? Eu estou junto com você. Obrigada, querida. Aí eu quero saber, como cirurgião plástico, doutor Nelson, quais os tipos de recomendação nutricionais que o paciente deve ter no pós e pré-operatório? Então, Liliane, eu queria, inclusive, aproveitar que você está com um nutricionista junto, tá? Então, fazer essa analogia entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia estética, vamos dizer assim. Ele tem alguma recomendação? Porque o pós-bariátrico, ele tem uma série de deficiências nutricionais no pós-cirúrgico. Agora, o pessoal que faz cirurgia estética, a gente às vezes esbarra com essas dietas da moda, essas coisas que o pessoal fica... Ah, não, é dieta do pepino, dieta do abacaxi, a sopa melancia, lá vai. Exatamente. Então, a gente faz os exames pré-operatórios todos, mas muitas vezes você não consegue saber realmente se o paciente está bem nutrido, se não está. Os exames normais, de hemograma, coagulograma, glicemia, essas coisas são normais. Mas às vezes o paciente está levemente desnutrido. Então, isso é uma complicação e a gente sempre quer ficar atento. Gostaria se ele tivesse alguma recomendação. Vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la. A nutricionista Alessandra Coelho. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bem, Alessandra? Como é que você está? Tudo em ordem. Quando nós pensamos em cirurgia, é importante o paciente ir para o procedimento na melhor condição nutricional possível. Sim, O indivíduo obeso, a obesidade por si só, ela traz uma série de riscos nutricionais, dentre eles, como o senhor citou, a deficiência proteica, deficiências de alguns nutrientes como ferro, cálcio, vitamina D. E nós temos que lembrar que o paciente com obesidade, ele tem o hábito de comer volume, mas não necessariamente com qualidade. Então, é grande chance dele ter uma deficiência importante de micronutrientes, o que, se eu for linkar com uma cirurgia plástica, isso tem uma interferência direta no processo de cicatrização. Esse é o nosso problema. Quando nós pensamos na cirurgia bariátrica em si, o paciente ele passa por um preparo nutricional no pré-operatório, não só com a equipe de nutrição, mas com uma equipe multidisciplinar, em que existe algumas recomendações já em literatura para que esse paciente passe por um processo de perda de peso com uma dieta estruturada e equilibrada, porque isso vai facilitar o acesso cirúrgico do paciente, principalmente quando a cirurgia é realizada por laparoscopia, que é aquela intervenção em que não se faz o corte na região abdominal, e sim alguns furinhos. Tá. E o que você recomendaria para a gente? Eu trabalho, vamos dizer, 90% de cirurgia estética. Qual que é uma recomendação simples, assim, um bate rápido, assim? O que você recomendaria para o paciente de uma maneira geral? Quando a cirurgia é estética, primeiro a recomendação é que ele perca um pouco de reserva de gordura, porque isso vai facilitar o acesso do cirurgião, e reposição de micronutrientes, principalmente no pré-operatório imediato, ao redor de 7 a 10 dias antes desse ato cirúrgico. Desculpa a falha, micronutrientes, que são? Macronutrientes são proteínas, carboidratos e gorduras. Não é o que a gente tem tanta preocupação com reposição na cirurgia estética. Os micronutrientes seriam a parte de vitaminas e minerais. Por exemplo, ferro, zinco, que é um nutriente importante na cicatrização. Um paciente com anemia, quando ele é submetido a uma cirurgia reparadora, você tem um prejuízo importante na ferida operatória. Isso pode aumentar o risco de deiscência, ou seja, de abertura dessa ferida operatória. Então, a gente tem uma preocupação maior de fazer a reposição de micronutrientes, que seriam as vitaminas e os minerais. Muito obrigado. Doutora Alessandra, gostaria que a senhora fizesse um breve comentário sobre a banalização da cirurgia bariátrica. Porque os pacientes, uma grande parte que eu vejo, não se passaram com um nutricionista, não passaram com um psicólogo, não fizeram dieta, mas o cirurgião indica a cirurgia porque é uma cirurgia que o convênio paga um preço alto. Então, muitas das complicações vocês veem. É como acontece, o doutor Nelson até pode comentar, o porquê que sempre aparecem casos de cirurgia plástica nos noticiários de TV. Porque geralmente são cirurgiões plásticos que, na verdade, não são cirurgiões plásticos que realizam cirurgias plásticas. Eu quero fazer mais um comentário antes disso. Não só do que você disse, mas tem um peso limítrofe para que o convênio autorize a cirurgia.
Então, o que a paciente faz? Ela não está nesse peso limite. Ela engorda Oh, meu Deus. para ser operada. Porque ela acha que é mais fácil ser operada, que vai ter uma perda de peso mais rápida, certo? Não é isso que acontece? Eu vejo isso absurdo. E eu também quero fazer a minha. A minha é o seguinte, a leiga Liliane Ventura, que estou aqui como aprendiz, como sempre me coloco, vocês sabem disso e aprendo mesmo, a minha pergunta é a seguinte, a minha consideração. Eu penso que quem faz uma cirurgia bariátrica, que ajuda, que precisa, que traz o retorno, enfim, não vamos discutir o mérito do médico aqui. Ela troca a obesidade, que é uma doença mundial, por uma outra doença nutricional. Estou errado ou estou certo? Começando, a cirurgia bariátrica ela não é um procedimento estético. A cirurgia bariátrica é um procedimento utilizado para controlar uma doença que é a obesidade. Existem critérios muito bem definidos de indicação de cirurgia bariátrica. Primeiro, é realizado através do índice de massa corpórea, que é uma conta que divide o peso pela altura ao quadrado. Quando o paciente tem esse índice acima de 40, a literatura já comprovou que dificilmente o tratamento conservador vai gerar resultado. Além disso, o paciente com IMC entre 35 e 40, se ele tiver doença grave associada, que seria diabetes, pressão alta, problemas importantes em articulação, ele também tem indicação de passar por cirurgia bariátrica. O paciente que vai para a cirurgia bariátrica, ele precisa passar por avaliação de diversos profissionais: cirurgião, endocrinologista, nutricionista, psicólogo ou psiquiatra e um clínico. Uma vez que ele tem condição de ser submetido ao tratamento cirúrgico, ele passa por um preparo e ele é submetido à cirurgia bariátrica. Quanto tempo demora esse preparo? O tempo não é o mais importante, porque você pode cirurgias indicadas em menos de uma semana. Você pode ter um paciente que ele é obeso, mas metabolicamente ele está bem, está compensado e ele está apto para passar por um procedimento cirúrgico. E você pode ter um paciente que tem uma complicação importante, que ele precisa de uma compensação de toda uma equipe para ser submetido à cirurgia com segurança. O que eu gostaria também de frisar é que o paciente que procura cirurgia bariátrica, ele tem que procurar um cirurgião que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por quê? Porque, com certeza, ele vai estar sendo assistido por um profissional capacitado na área para não só fazer indicação, como o acompanhamento de todo o procedimento. O que me parece, vamos dizer assim, 99% do que eu faço é cirurgia coloretal. Eu seria o que um professor do HC me falou um dia, eu sou o cirurgião coloretal puro. Mas muitos doentes vêm com queixa de obesidade. E o que eles querem? Eles querem a realização da cirurgia porque eles não querem ter o mínimo esforço. Aí eu falo, olha, talvez você devia procurar um neurocirurgião antes de operar o teu cérebro, remover o lobo frontal, que é a cirurgia de Egas Muniz, porque você não muda o pensamento dele. Mesmo, o obeso, ele tem um pensamento de obeso. E mesmo após a cirurgia, ele se mantém em pensamento de obeso. Tinha um vizinho do consultório do meu primo, que era dentista, o que ele fazia? Ele batia a carne com leite condensado. Vixe, Maria, para poder comer. E muda, quer dizer, ele passa do problema da obesidade para o problema nutricional? Então, a obesidade ela é tão grave, traz tantos problemas e tantas consequências, que hoje a cirurgia já é tida como um método eficaz. E a deficiência nutricional, não podemos generalizar que todo paciente vai ter deficiência nutricional. Tá. Se ele fizer um acompanhamento com uma equipe, se ele fizer o uso regular dos polivitamínicos, com certeza esse paciente ele vai ter muito mais benefício estando magro e com o risco de ter algumas deficiências nutricionais do que a obesidade. Doutor Nelson, um beijo. Oi. Liliane, eu concordo com a colega que está falando nutricional, mas se conseguisse que esse paciente fizesse todos esses processos, eu concordo com o colega que é proctologista, ele fizesse todos esses procedimentos do pós-bariátrico, se ele fizesse antes e se conscientizasse, como ele falou, não precisa tanto operar o lobo frontal, mas conseguisse conscientizar esse pessoal que, nossa, a gente vê que a gente faz cirurgia plástica, a gente vê, às vezes chegam pessoas que perderam 80 quilos, 85 quilos, nossa, olha, realmente o corpo fica esquisito, né? Ele vai ficar cheio de cicatriz, ele tem um monte de deficiência nutricional, ele tem uma série de coisas. Como ela falou, mas depois o paciente fica mais saudável depois da cirurgia do que ele era antes.
Mas e se ele fizesse todos esses cuidados antes, será que ele não seria mais saudável, um pouquinho mais gordinho, mas não uma obesidade mórbida, com todos os cuidados que ele tem que fazer no pós-bariátrico? Aí, doutor Nelson, é caso para psiquiatria, né? É caso para psiquiatria, porque é por aí mesmo, porque os mecanismos têm e estão à disposição, através do endócrino, da nutricionista. Mas o colega falou, Liliane, ele já viu pessoa que foi indicada de cirurgia bariátrica uma semana depois. É um absurdo. O meu sogro é endócrino do Einstein. Meu sogro. Eu tenho casos familiares de obesidade que a pessoa não escolheu passar com o meu sogro, escolheu fazer a cirurgia porque não queria ter o mínimo esforço. E sofre as consequências até hoje da cirurgia de obesidade. Nós só não podemos generalizar, porque existem aquelas pessoas que tentaram dieta, tratamento conservador, atividade física, e que realmente elas não tiveram sucesso. Não, esse meu primo não passou. Eu adoraria ficar mais tempo, doutor Nelson. Beijo. Liliane, mas eu adoro conversar com vocês aí, porque sempre a gente aprende. Eu também estou no seu lado. Estamos como aprendizes. Muito bom. Obrigada, viu, doutor Nelson beijo, Letício? Liliane. Saúde e paz para todos. Para todos nós. Valeu. Tchau. Beijão. Olha, gente, você sabe o que é mordida aberta? Pois é, o livro que leva esse título aí, Mordida Aberta, um desafio, descreve como aplicar a técnica que trata a deformidade esquelética de mordida aberta sem a utilização de cirurgias ortognáticas. Denominada de protocolo IANI, a técnica visa livrar os pacientes das cirurgias, melhorar o aspecto ósseo de suas faces, elevar sua autoestima e permitir que possam sorrir livremente. Muito bem, a gente já mostra algumas fotos aí, mas eu estou impressionada, encantada, doutor Daniel Ianni Filho, com os casos relatados em seu livro. Esse livro que está à disposição de qualquer público leigo, olha, deixa eu mostrar lá, ou somente voltado para as pessoas da área? Não, esse livro não é para o leigo. Na verdade, ele é um livro para o ortodontista. Tá. Né? Nesse livro, estou descrevendo a técnica de como tratar um caso que, classicamente, é um caso que tem uma deformidade esquelética, é um caso cirúrgico, ou seja, ele vai em 10 ortodontistas e os 10 vão dizer que ele é um caso cirúrgico, como tratar esse caso sem a cirurgia ortognática. E por que isso? Porque essa pessoa que tem essa deformidade na face, essa mordida aberta, às vezes é um problema super simples na criança. É aquela criança que chupou o dedo, chupou a chupeta e tem a mordidinha aberta. Mordidinha aberta é dentinho de coelho? É o dente que... Não é o de coelho. Não. É o dente que o dente de cima não encontra o dente de baixo. Então ela fica tem que um fazer o buraquinho. exame aí agora. Vamos fazer. Ela aperta o dente Como aí. o que está na foto agora. Olha, o dente de cima não O meu encontra é o o dente quê? de baixo. Não, o seu tá bonitinho. Tá bonitinho. Saltou salvo aí, consulta. Você tem um pouquinho de mordida aberta. profunda, mas não. Mas é muito pouco. Isso que está mostrando na foto é mordida aberta. Bom, e essa criança, às vezes o caso é muito simples, um simples aparelho ortopédico, ortodôntico pode resolver o problema. A questão principal é quando isso atinge os ossos da face, é o que a gente chama de caso esquelético. Tá. O problema não é só um problema de mastigação. O problema é que isso afeta a psique da pessoa. Claro. Então, aqui no livro, nesses pacientes, você vai ter Ó, muitos... essa foto vocês estão vendo aí, você que está acompanhando pela TV ESO, TV Ética. Irmã do Ronaldinho. Irmã do Ronaldinho. O que esse é um é caso- isso, doutor esse é um Jorge? caso especial. Doutor Jorge. Então, Ronaldinho, já que o doutor Jorge lembrou de Mas você, olha ela procure o depois. doutor Daniel aqui. Ó. Olha o depois, nem parece a mesma pessoa. Que maravilha, Veja, esse né? caso esquelético, normalmente, ele afeta a psique da pessoa. Em que Claro. sentido? Na relação social. Muitas dessas pessoas... Elas É a não mesma moça, viu, é a gente? mesma moça, Olha aí. é. Ah. Ela não consegue... ela sofre muito apelido na escola, então Claro, bullying. claro. Ela tem problemas... Essa moça, por exemplo, está aparecendo... Moço, para aí, doutor Daniel. O que é aquilo do lado? É a face da pessoa? Aquilo é uma reconstrução em 3D da tomografia, onde a gente vê a deformidade esquelética. Mas isso daí tem um impacto nessa pessoa na hora de procurar emprego. Claro. Na escola, com bullying. E na aceitação da adolescência, essa criança sofre muito. E aí vem aquela exigência assim, na hora da procura do emprego. Boa Isso é antes aparência. e Boa depois. aparência é isso, entendeu? Então, assim, eu tenho alguns depoimentos de pessoas que vão e começam a falar disso, começam a chorar. Eu Ou seja, na hora que chega numa entrevista para o emprego, e na hora que ela sorri, tem aquela mordida aberta, aquela deformidade, óbvio que ela perde a vaga quando comparada com outra pessoa que não tem esse problema. Então, isso não é um problema só de mastigação, é um problema que afeta toda essa questão pessoal, né, de relacionamento, e, normalmente, esse caso mais severo, esse caso esquelético, cirúrgico, ele é tratado com cirurgia. E o que o livro ensina é como tratar esses casos. Ou seja, 90% dos casos que são cirúrgicos, a gente consegue tratar sem a cirurgia. Qual o impacto social disso? O
uma cirurgia custa relativamente caro para a população brasileira. Nos Estados Unidos se faz mais cirurgia, mas a população tem menos dificuldade financeira. Aqui, para a gente fazer cirurgia, a gente tem uma parcela pequena da população que tem acesso a isso, porque tem hospital, tem anestesia, tem um tratamento com ortodontista, então é muito mais caro. E acontece que a pessoa se arrasta pela vida 30, 40 anos com esse problema sem solução. E hoje, com essa técnica, com esses protocolos, a gente consegue tratar esse caso que é cirúrgico sem cirurgia. Sem cirurgia, mas e qual o tempo média que leva para ter um sorriso perfeito aí, como desses que a gente viu tão deformados aí? Veja, o tempo ele é sempre variável de caso para caso. Mas assim, no geral, um tratamento ortodôntico, só ortodôntico, ele tem duração de quase 2 anos. Entre 24 e 30 meses. Isso varia no momento que está sendo submetido esse paciente. Eu estou falando rapidinho porque o tempo urge. Sim. Varia de acordo também com essa faixa etária, quer dizer, uma pessoa que se submete aos 20 anos vai ter o mesmo resultado, o mesmo tempo que um de 40 ou 60 anos? Quando o caso é tratado só com aparelho, esse fator é muito importante. Aqui, independentemente da idade, a gente vai conseguir tratar o caso cirúrgico sem cirurgia. Tá. Óbvio que a primeira tentativa é só com aparelhos, né? Agora, alguns poucos casos, eles vão ainda para a cirurgia. Quais casos? Aqueles casos em que a gente consegue fechar a mordida, consegue resolver o problema desta região da face, mas a pessoa não gosta da sua face. Entendi. Ela se sente mal, ela não consegue arranjar namorado, ela não consegue se sentir bem. Isso é muito então, sério. Estas pessoas... Não arranjar namorado é deixar de beijar na boca e ficar triste. Exatamente. É verdade. Essa pessoa, quando a gente sabe que vai corrigir os dentes, mas não vai mudar o impacto da face, e ela sofre com isso, esses casos a gente ainda prefere tratar com a cirurgia. Mas é uma exceção hoje dentro da técnica. Olha, e você pode e deve ter acesso... Vamos deixar o seu site, doutor Daniel? Não, tudo bem, é www.alpha.smile, alfa com PH, smile de sorriso.com.br. Ali você pode acessar também um pouco do livro e se colocar no Google Mordida Aberta, com certeza vai nos encontrar lá. E aí, qual é a faixa etária que a gente deve ter a preocupação de saber e fazer essa analogia? Porque aí, em casa, você consegue perceber, diante de um espelho, a mãe diante do filho, que tem essa mordida aberta e quando deve ser preocupante, a partir de que faixa etária? Veja, as mães devem procurar a orientação de um ortodontista, né, que possa orientar caso a caso. Mas as crianças pequenininhas com 5 anos já têm mordida aberta porque chupam dedo e chupeta. Esses casos se resolvem facilmente. Com a troca da dentição. Simplesmente deixar o dedo e a chupeta, né? Tem uma hora que a criança passa da fase oral e que a mãe tem que libertar a criança do dedo e a chupeta. Né? Então, espontaneamente, esses casos se corrigem. Tá. O problema são os casos que não se corrigem espontaneamente. E esses precisam da orientação de um ortodontista. Se o ortodontista não foi treinado pela técnica e o caso for esquelético, a orientação vai ser cirúrgica. Se ele foi orientado, e hoje nós temos pessoas no Brasil inteiro orientadas pela técnica, né, ele consegue tratar o caso que é cirúrgico sem a cirurgia. Muito bem. Uma vez feito o tratamento, a pessoa fica livre ou ela tem que acompanhar se há movimentação novamente dessa dentição? O grande problema hoje da gente nem é fechar a mordida aberta. A gente fecha hoje com muita tranquilidade. O problema é que quem manda na mordida aberta é o tamanho da língua. Então, um paciente que tem uma língua muito grande, ela vai precisar da fono. E se a língua for muito, muito grande mesmo, nem a gente Doutor, pelo e amor nem de a Deus, fono como é que a gente vai sabe conseguir... se a língua é grande, se é pequena, Jesus? Tem algum exame? A gente mede? Como é que faz isso? Existe um negócio chamado macroglossia, que é a língua grande, né? E isso a gente está... O fonoaudiólogo, o ortodontista tem como reconhecer isso. Não, mas esses visualmente a gente difíceis. sabe fazer? Tem sim, tem um método que é muito simples. A gente faz um carinho em cima da língua, na base da língua, e a língua deveria ficar dentro do arco dentário. Tá. Quando a língua se esparrama para cima do arco dentário e ela fica toda deformada, ela fica marcada pela face lateral dos dentes, isso é um sinal de que a língua é grande ou ela é uma macroglossia verdadeira, que aí é muito grave o caso. 5 minutos, rapidamente, hora e vez do telespectador e ouvinte, a Vivian da Bela Vista, do Dr. Daniel, em relação às crianças, hein? Desde quando os pais devem notar essas deformidades nos dentes? E queria saber se a chupeta pode atrapalhar até que idade? A chupeta deve ser um acessório até 2, 3 anos de idade e tem que ser eliminada a chupeta. Né? Então, os pais devem fazer isso muito precocemente, procurar a orientação de um ortodontista que pode resolver o caso facilmente. Se o caso for esquelético, é outro nível de preocupação e a orientação de um ortodontista pode resolver a situação. A Janice Siqueira, de Perdiz, doutor Altamiro, a reposição hormonal pode aumentar os riscos de câncer de mama e problemas cardíacos? Esse é um assunto vasto. Eu diria o seguinte, que procure o ginecologista e veja ela
se ela tem alguma contraindicação formal em fazê-lo. Existem hoje algumas contraindicações sabidas para a reposição hormonal. A paciente, ela com câncer de mama, a paciente, ela também com história de insuficiência hepática severa, porque os hormônios são metabolizados no fígado, renal severa ou tromboembolismo. Essas são as únicas 4 contraindicações formais para fazer uso da reposição hormonal. Mas o indivíduo... Ela precisa saber o que está fazendo, senão não vai dar certo. Procura o ginecologista. Olha aí, gente, alguém poderia informar se o CRM paulista tem exigido mais segurança pública, principalmente para aqueles médicos que trabalham em hospitais e postos de saúde da periferia, ou a campanha é só contra a vinda dos médicos estrangeiros? O CRM não se meteu com isso, não. Desculpa, não está fazendo nada disso. Pelo que eu saiba, não tem nenhum E essa é uma questão disso. complexa que eu prefiro não abordar aqui também. Vai abordar da próxima vez, doutor Altamir. Vou convidar, porque eu gosto de gente assim, que está indignado, tem que falar. Esse programa se propõe a isso de verdade, viu? É mais uma... Pode falar, doutor. É mais uma face eleitoreira desse partido que quer se perpetuar no poder por mais de 1000 anos, como foi a ditadura de Hitler. Porque o povo acha que está no poder, mas eles são mais capitalistas do que o mais capitalista do mundo. Eu não consigo entender isso aqui. Isso aqui é medida eleitoreira. Além de que, isso aqui, quem são esses médicos cubanos? A gente não tem nada contra o médico estrangeiro. Mas se você der condição para que o médico vá trabalhar na periferia, em algum outro local, perfeito. É que os médicos estão cansados de irem para outros locais, receberem propostas boas de serviço, você recebe o salário por 1, 2 meses, você deixa de receber, você trabalha 6 meses de graça. É difícil fazer isso aqui. E você não dá a mínima... E não adianta trazer médico se você não tem material para fazer um hemograma, para fazer um exame de urina, se você não tem luva, se você não tem fio de sutura. Isso aqui é mais uma coisa, mais uma enganação para tapar o olho do público que esse grupo faz. E se a moda pega, a gente podia trazer políticos também de outros países, né? Vamos lá. Seria ótimo. Eu morei na Inglaterra, seria fantástico. Né? A Marlene Viana, do Jardim Bandeirantes, Itaquera, ela diz assim, eu estou ouvindo aí um dos médicos que disse que passou 1h30 no trânsito, mas gostaria de dar meu depoimento. Eu moro na periferia e digo que facilitou muito as faixas de ônibus para todos nós. Muito bem, aqui é um programa democrático, né? A gente acusa, ouve elogios também, mas eu, inclusive, abri o programa falando sobre isso e obrigada pela participação. Nós não somos contra as faixas de ônibus. Tem que ter organização para elas. Falamos que deve haver um estudo. Eu acho que deveria ter, foi como eu citei quando eu estive recentemente agora na Europa. Isso aqui deveria ser para todos, porque o normal seria a população, ninguém se utilizar carro que causa poluição, seriam todos utilizarem os transportes públicos, só que você tem que fazer um estudo. Porque se você não fizer estudo, não adianta você sair, olha, vou fazer isso, não adianta pintar uma faixa na rua. Olha, gente, deixa eu contar aqui uma coisa rapidamente para a gente concluir, que o Ministério aumenta a faixa etária da vacinação contra HPV. Passou para que faixa etária? Está se estendendo agora até 35 anos. Né? Existem estudos já apontando que ela protege até 10 anos. Então, uma população, uma faixa etária maior vai ser beneficiada por conta da vacina. Porque o povo achou que depois dos 30 ninguém transa mais? Não é isso. Tem que ter para todo mundo. Ela era preconizada dos 9 aos 26, agora estendeu um pouco mais. Dos 9 aos 26, depois dos 11, né? Você me permite um comentário rápido? Você falou HPV tem cura. E eu respondi no início do programa que teria... O objetivo seria colocar aquela paciente na infecção latente. É muito importante que se entenda, depois do tratamento, que o doutor já citou, pode ser cirúrgico, químico, imunológico, que ela faça o segmento. Na mulher, como é que funciona? A gente opera, ela faz uma colposcopia 3 meses depois da cirurgia. Não deu nada na colposcopia, no Papa Nicolau, ela repete o exame em 6 meses. Se nesse intervalo de 6 meses pós-operatório, tanto ela como o parceiro não tiverem nada, já se autoriza que eles voltem a ter relações, se quiserem, sem uso do preservativo. O grande problema, que é nosso inferno no segmento, é o seguinte:
ela não estar com um parceiro fixo e, nesse intervalo que ela está de observação dos 6 meses, ela entrar em contato com uma nova carga viral, com um novo parceiro. Aí vira o inferno. Aí vira complica, inferno. né? Porque alimenta o bichinho. Não, ela é exposta a uma nova carga viral, a um novo vírus. Então, não é que ela teve uma recorrência dos sintomas. Ela foi exposta a uma nova carga viral. Isso ocorre muito comum, é muito comum na população homossexual, porque eles não têm parceiros fixos. O que existe seria uma orgia. Sim. E aí complica mesmo, né, doutor? Muito bem, a gente fica por aqui. Ô, Zenildo, vamos fazer uma banca depois, uma sugestão aí polêmica, hein? Essas formas de prazer, né? Porque tem lugar... Bom, eu não posso falar isso agora, não. Vamos lá, a gente fica por aqui, né, não, doutor? Eu quero ouvir a sua fala, né, das pessoas que gostam. Enfim, é importante a gente discutir isso. Por que não? É saúde pública, gente. É saúde como um todo, né? Assim como na boca, né, doutor? Tem que saber como é que faz a coisa, aprender, né? Não é para botar cabresto em ninguém, não. Mas você sabia que só 5% das mulheres praticam sexo anal e você tem receptores anais que te provocam sensibilidade. É muito raro, mas existem algumas mulheres que chegam ao orgasmo só com sexo anal. É muito raro, mas existe essa faixa de população. Porque existem receptores a nível do canal anal que estimulam o prazer. Isso é um assunto para um próximo programa, hein? Gostei, vamos aprender. A gente fica por aqui agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tá subindo.